Fala, Palestra, mais informações do Verdão nessa terça-feira. Palmeiras que segue focado no seu próximo compromisso, onde vai encarar o Juventude no próximo sábado. Palmeiras treinou ontem, também treinou hoje. Palmeiras precisa da vitória para, quem sabe, abrir uma vantagem na liderança, torcedor. É isso mesmo. Palmeiras, depois daquela bela vitória, 3-2 em cima do São Paulo, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com 55 pontos. Para esse confronto, o Palmeiras vai com o time totalmente aí desmontado, viu? Isso porque vários jogadores aí foram convocados para suas seleções, aonde vai acontecer a data FIFA. Um dos principais desfalques do Verdão vai ser o Vitor Roque, jogador que tomou o terceiro cartão amarelo no clássico Choque Rei contra o São Paulo e não vai poder jogar essa partida. Vale a pena a gente lembrar que das últimas 30 partidas, a dupla Flávio Lopes e Vitor Roque marcou 20 gols. Eu separei aqui um corte da programação da Band Esportes com o programa G4, onde o Paulo Massini trouxe todas as notícias e mais uma vez fez uma excelente análise do Verdão, que agora é líder do Campeonato Brasileiro. Então vamos para o programa. Que o Palmeiras está falando do José Botto, diretor do Flamengo, né, que colocou aí em xeque credibilidade, mas tem de tudo na nota. Talvez o Palmeiras não se manifeste oficialmente com a sua diretoria sobre a arbitragem, embora a Leila tenha uma postagem ou outra, mas o Abel fala sempre. Esse aspecto, a nota foi editada, o contexto da nota não é esse, este parágrafo da nota está... Este parágrafo, que é um absurdo, que dizer que o Palmeiras não se manifesta, não reclama publicamente. Não, o Palmeiras faz isso sempre. Sistematicamente. Sempre, tá? Quando ele se sente prejudicado, ele reclama sim. Então, para mim, é o único ponto dessa nota que para mim está errado. Eu quero imaginar que uma nota dessa aqui é uma nota oficial da diretoria. O que está querendo dizer ali, assim, o Abel fala... A gente já viu diversas pessoas ligadas ao Palmeiras, mas a instituição não publicou isso. Neste ambiente, o Palmeiras faz igual aos outros. Ele não é diferente disso, tá? Na reclamação. Bom, o Palmeiras faz melhor que os outros. Né? É interessante, né? A gente começar pela nota do Palmeiras, que na verdade é quase um encerramento do Choque Rei. Eu acho que reabre muita coisa, né? Então, mas é o próximo passo, né? É uma nota mais endereçada a outro clube, ou a outros clubes, ao Flamengo, que é o São Paulo. O São Paulo é passado na nota, praticamente, né? E é curioso ter esse teor de quem foi beneficiado. É curioso, mas não é surpreendente, né? É mais ou menos assim como funcionam os clubes. Mas é isso, Napoleão. Acho que desde domingo, qual que é a cronologia domingo? A arbitragem do Ramon Abate Abel. À noite, a CBF suspende ele, Abate Abel, o VAR e o árbitro e o VAR também de Bragantino e Grêmio, certo? Ontem, aí sim, manifestações de São Paulo e Grêmio. A do Grêmio também, oficial, né, em nota. Exato, oficiais, São Paulo e Grêmio. O Grêmio mandou um diretor ao Rio de Janeiro e a torcida do Grêmio fez um protesto. O Grêmio quer liderar um movimento no futebol brasileiro para melhorar a arbitragem e profissionalizar a arbitragem, né? Porque o que fizeram com o Grêmio também não é correto, os erros para cima do Grêmio. Que dirá do esporte, né? Que está lá em último, que tem erro de montão para cima dele. Esse é o problema, o maior problema é esse. Entendeu? O Abate Abel apitou 23 jogos do Flamengo, da Série A e B, desde que o Abate começou a trabalhar, ele é o árbitro que mais apitou os jogos do Flamengo, certo? Então, antes do jogo contra o São Paulo, não tinha o menor problema. Quando o Abate Abel foi escalado para jogar, para arbitrar Flamengo e Cruzeiro, qual era o problema? Zero, nenhum problema. Né? Então, em tese, estamos trabalhando com o melhor árbitro do Brasil, que tem o escudo FIFA e que é fraco, como os outros, como a maioria deles são. Entendeu? Então, por que o Flamengo, então, não se manifesta? Vamos investigar, como disse o Arnaldo, os 23 jogos do Abate Abel dirigindo o Flamengo. É óbvio que o Flamengo, como time que tem, com relação a Palmeiras e São Paulo, tem mais vitórias com o Abate Abel do que Palmeiras e São Paulo. A relação está aqui. É só ver, é só querer ver. Porque é um timaço. Certo? Por que o Abate Abel, dos jogos que fez com o Palmeiras, tem 3 expulsões? Porque ele e esse cidadão que está aqui se detestam. Ou, ao contrário, não sei o que o Abate Abel pensa do Abel, mas o Abel não pode nem ver
o Abate Abel. Porque ele acha, já disse que é um árbitro fraco. Entendeu? Então, esse é o modelo que está aí. Tá? É isso que está sendo discutido. O Corinthians é o segundo time que mais teve a arbitragem do Abate Abel. Sim, mas o Abate Abel nunca teve uma arbitragem como essa. Essa é a questão. Né? A arbitragem ruim dele foi ruim, foi péssima. Entendeu? Mas eu não quero voltar para... Ok, o pênalti, a expulsão... Não, a gente tem que voltar um pouco. Não dá. Você já está colocando... Então, assim, tudo bem. Então, siga. Não, por favor. Eu acho que o debate tem que acontecer. Porque a gente está aqui para isso. É um monólogo, não é um debate. Não é. Eu acho que o que o Massa está falando nesse momento aqui... Cara, não dá para aceitar. Não dá para aceitar algumas coisas, velho. Eu entendo. Não dá para aceitar que tem que investigar o jogo. Vamos investigar todos, então. Mas é porque a sequência de erros de arbitragem, ela não acaba neste jogo. Como a gente bem citou aqui, o Grêmio está reclamando e não é à toa. Todos os clubes da D a A. A arbitragem brasileira vive um momento horroroso e que chegou ao ápice no jogo de domingo. Por quê? Porque está todo mundo assistindo São Paulo e Palmeiras. Que vale a disputa do primeiro lugar, porque é um clássico com transmissão na principal emissora do Brasil, nacional, para todo mundo ver em TV aberta. Então é óbvio que isso acontece. Mas sim, eu concordo com você que não é exclusividade do Ramon Abate Abel e nem do jogo. Não. Por mais que tenha sido uma arbitragem realmente tenebrosa. Não, mas é só corroborando com o que ele está falando. O Ramon Abate Abel, até esse jogo, era considerado o principal árbitro do país. E como disse o Massini, a escala dele em jogos grandes até então era considerada normal. O problema é que a arbitragem dele foi muito além do normal. E ele está afastado. Aliás, o presidente da comissão de arbitragem não queria que a CBF o afastasse. Quem é Ramon Abate Abel? É o árbitro colocado pelo Rodrigo Sintra, que é o atual chefe da comissão de arbitragem, como preferido para ser o representante brasileiro na Copa do Mundo. É como se fosse, e é muito comum isso, como se fosse o carimbo da gestão Rodrigo Martins Sintra. É o preferido. É o preferido, só que aí ruiu. Isso acontece, como às vezes você tem um candidato, o candidato pisa na bola, acabou. E o Ramon Abate Abel, numa arbitragem suspeita, sim, porque ele... como se ele tivesse pegado a arbitragem só para ele, e é isso que o áudio ou os áudios do VAR mostram, segundo todo mundo que ouviu, né? Ele se impõe sobre o VAR, ele não abre espaço para o VAR, né? Nas conversas, não abre espaço para o debate, né? Deixa eu só dizer uma coisa aqui, eu não estou mirando isso, eu só estou colocando isso porque o Flamengo falou sobre isso. Sim, num jogo que o Flamengo falou, o tal Boto nem viu o jogo. Sim, não tinha como ele ver, né? Certo? Tanto sobre o que ele ouviu, né? Perfeito. Então, essa é a discussão. Agora, tem muito do que está acontecendo com São Paulo na questão da arbitragem, que é o que o Arnaldo vai falar depois, que é o que se tem de uma fraqueza do São Paulo com relação aos outros dois clubes, que estão nesse momento disputando o título. Entendeu? Inclusive nos bastidores. É por isso que o Casares está sendo espevinhado, porque o São Paulo pode não ser tão rico como o Palmeiras, não está numa grande fase como o Palmeiras, mas ele não pode ser tão frágil. Né? É porque a arbitragem ela é condicionada à pressão, não tem jeito. E a pressão vem de Palmeiras e Flamengo, pelo resultado. São Paulo é um coadjuvante nesse aspecto. Isso, exatamente. Né? Então, quando o respeito... Sim, a tradição e a camisa... Você, melhor que ninguém, pode falar aqui. Agora, eu acho, Massa, que o que você traz para o debate, e a gente precisa aprofundar, é em relação à suspeita. E quando a CBF permite que se escute na reunião de segunda-feira o VAR, mas decide, a gente tem até a nota aí, né? Decide não publicitar isso, ela aumenta. Porque a gente precisa ter conhecimento do que foi dito. E foi dito algo. Eu sei que o protocolo da CBF é divulgar só quando o árbitro vai, né, para justificar alguma coisa. Mas algo foi dito. E neste momento tem o Hilbert, qual que é o sobrenome dele mesmo? Me perdoe? O senhor vai achar aqui. Que está sendo fritado junto com o Abel, com o Ramon Abate Abel. Né? Quanto mais clareza e transparência, melhor. Né? Então, neste caso, poderia se abrir uma exceção e colocar o áudio do VAR para todo mundo. Agora, o Grêmio pediu ontem que o cartão do Kahneman seja anulado. O do Marlon também. Né? Então, agora eu quero ver como é que a CBF, que veio a favor do Flamengo na Comebol, vai justificar isso. E vai dizer não agora. É uma situação complicada. Então, assim, ou a gente segue um protocolo, eu não estou defendendo
pelo amor de Deus, eu acho necessário que o áudio do VAR seja explícito nos 90 minutos, para todo mundo poder ir lá e assistir, não só nesse caso, e ouvir, né? Mas, por isso que a CBF não quer abrir, por isso que ela está se segurando no protocolo. É protocolo, não dá e tal, mas a admissão de culpa está no afastamento dos árbitros. Não tem um jogo que escape, que a arbitragem passe assim, não, pô, grande arbitragem. Não, toda rodada tem algo o que assim. corrobora para isso, como aconteceu há 3 anos, não quero lembrar disso, mas é necessário. O que corrobora para isso é que o jogo, como você bem disse ontem, é um organismo vivo, e aqui nesta bancada eu ouvi o seguinte: mas o Veiga perdeu o pênalti, né? E a linha, que era obrigação, quando o assistente fala lance ajustado, foi resetada, deletada. Então, a favor do São Paulo, é preciso abrir uma investigação sobre o tema? Não há necessidade disso. Por quê? Porque eles são ruins mesmo. Eles são capazes de fazer isso. Fazendo alguma indireta para mim? Não tô olhando para você, falando daquilo que você fala, que é preciso investigar o jogo. Sim. Não é uma indireta, é direta. Então, exatamente, é necessário. Então, porque a arbitragem... Agora, por que é que na época não havia necessidade de investigação? Tanto houve que o Palmeiras acabou com a carreira do Leandro Voaden. Acabou, o cara continua apitando. Aonde? Este é o segundo Aliás, árbitro. E o Palmeiras falou sobre isso. Falou, óbvio, falou. Nesse mesmo ano, em confronto São Paulo e Palmeiras, aconteceram 2 coisas fora da curva, com 2 árbitros experientes. Eu só estou pontuando isso. E o erro do Allianz Parque, também unânime na visão de todo mundo, do Vitor Roque, e referendado pela Federação Paulista, porque não é só a CBF, transformou o Flávio de Souza, mudou o patamar do Flávio de Souza, que era um dos principais. Então, mas e isso... agora aconteceu com outro árbitro, em outro local, não um erro só. Vários erros. Então o que está acontecendo, e na verdade não é nenhuma surpresa. A questão é a seguinte: clube forte é clube forte em todos os aspectos. E é o caso de Palmeiras e Flamengo. São os clubes fortes do Brasil, eles vão se entender daqui para frente. É isso. Inclusive na questão da escala de arbitragem. Na pressão sobre a arbitragem, no próximo passo é isso. Já virou a página. É Palmeiras e Flamengo agora. Virar a página, o Palmeiras talvez não tenha virado. O que eu estou querendo dizer, né? Estou dizendo é que neste jogo que aconteceu agora, domingo, com o erro de um pênalti não marcado, né? O que transforma o contexto do jogo é a virada. Porque na época, para justificar o erro do VAR, foi amplamente dito, agora já foi, resetamos o VAR, não sabemos. E eu acho até... da CBF. Eu acho, sim, e eu acho até... Porque, na verdade, e eu acho, calma, e eu acho até que o Caleri tinha condições de jogo. Mas isso não... Então, mas isso não é... Isso é um erro grosseiro, certo? Como se aconteceu hoje, domingo. Esse pênalti, por mais que o árbitro diga foi um escorregão, foi acidental, certo? É pênalti. Sabe que... Aí que tá, gente. O mais cômodo é a gente colocar tudo no mesmo balaio. São situações muito diferentes. Porque ele está lembrando o jogo do Allianz Parque, da Copa do Brasil, é uma situação do VAR, de sumir o áudio do VAR. Nós estamos falando da atuação de um árbitro. É isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo a atuação do principal árbitro do país. Assim como foi a atuação do Flávio Rodrigues. Eu não estou entrando com o VAR áudio ou sumiço de áudio. A atuação do VAR, do árbitro em campo. Suspeita. É isso que eu estou falando. Né? Eu não estou colocando o sistema, ou como dizem, o método de diálogo do VAR com o árbitro dentro do campo. Eu estou dizendo da atuação completamente destrambelhada do então principal árbitro do país. Essa é a minha discussão. Mas, Arnaldo, você estava na Placar na época do escândalo do Edilson, né? Sim. Então você acompanhou aquele momento de 2005 Sim. muito de perto. Quando a gente fala em suspeita... E tem minhas divergências sobre a atuação a remarcação dos jogos. Uhum. Deixa eu te explicar. Quando você fala que a arbitragem é suspeita, quem se beneficiou da arbitragem na tua visão? O Palmeiras ganhou o jogo. E quem se prejudicou na o São Paulo perdeu o jogo.
Mas aí o I é você. Não. Você entende a situação? Não, cara, e o Flamengo? É essa que é a discussão. Então, exatamente. O suspeito, eu não concordo com isso. Não posso admitir isso. É que o suspeito, por exemplo, que o suspeito a gente sempre leva para um lado, que é alguma falcatrua. Proposital. Mas e calma aí. Não isso, mas, mas, por exemplo... Suspeito requer investigação. Não. Que é o que ele está dizendo. Tá bom, mas é que investigação do quê? De quem? De alguma coisa de falcatrua. Aí você vai na sequência. Quem se beneficiou no jogo, de acordo com o Arnaldo? O Palmeiras. Obviamente. Então, aí, quem que é... Da onde está essa suspeita? Calma aí. Do que eu só queria abrir uma uma coisinha assim na nossa mente. Entendeu? É que isso não dá para aceitar. Suspeita como falcatrua. Mas isso suspeita, eu vou viajar aqui talvez para alguns. E se a suspeita, por exemplo, ele não está bem naquele dia, no sábado pro domingo, aconteceu alguma coisa na família dele? Pode. Você entende que não é uma falcatrua? Alguma o coisa. Falou ontem do fato de sair. Ser, não, você que falou, ele tá com a cabeça no mundo da lua. Ele chegou lá e depois de ter, sei lá, aconteceu alguma coisa muito grave com algum ente querido, eu não sei, alguma coisa que mexeu com ele pra ele fazer aquilo lá que ele fez. E tem o VAR na história também, né? Que o VAR aparentemente não teve autonomia para chamar ele. Não teve coragem. Mas veja, você lembrou ontem que ele sai quinta-noite do Maracanã para vir pro Clássico em São Paulo. E aí? Né? Ruim? Não, em termos financeiros é bom, não, evidente que é. De prestígio também. Mas o que o Vessa está trazendo é que às vezes o cara não viu o filho, não viu a filha. Eu não sei, pode ser um negócio até. É isso que ele está trazendo. Mas não é essa a discussão que o Arnaldo quer colocar. Não. Não é essa? Não é mesmo. Então. Então, isso que é o mais grave. Não é grave, não. É gravíssimo. Não, é preciso saber, então. Quando você coloca um árbitro... Investigar é... Primeiro ponto, acesso aos áudios, a comunicação dele com o VAR. Investigar tudo que rodou o jogo. Investigar. O áudio, o acesso ao áudio é a primeira parte da investigação. É necessário. Porque foi completamente fora da curva, né? Completamente esdrúxula a arbitragem. E de novo... E quando você fala suspeito, você não está colocando ninguém culpado. Foi bom você recorrer à máfia do apito, porque todos esses jogos que a gente citou, fora... E inclusive o Corinthians e Inter de 2005, no mesmo campeonato, do Márcio Rezende, ficaram para a eternidade com arbitragens suspeitas e não teve nenhuma comprovação. O que foi comprovado foi o Edilson Pereira Carvalho tal. Aí nós estamos falando. Como foi lá o Baldo Aquino no jogo Palmeiras e Boca, arbitragem suspeita. Nós temos casos. Essa arbitragem vai ficar para a história. Ponto. Então vamos lá. Se a gente pegar, uma cruz que o cara vai carregar. Se a gente pegar os quantos jogos tivemos no Campeonato Brasileiro até agora? Milhões. Né? 250. Então, aí tem que investigar todos, porque o que aconteceu domingo acontece direto. Não foi. Acontece não foi direto. Habitual. O Napoleão acabou de trazer vários exemplos. O que foi feito com o Grêmio? Então, o Bragantino é muito forte. Caramba, velho. Não, mas tô falando de técnica de arbitragem. Que eu já vi. E aí, eu tenho uma outra suspeita. São erros e erros, claro, são diferentes. Eu tenho uma outra suspeita que esse jogo... Mas é a interpretação do árbitro, tá errada. Mas assim, aliás, o Massa tem falado aqui, porque eu tô vendo todos os comentários aqui, né? Em nenhum momento ele, por exemplo, discorda de que foi pênalti para o São Paulo não marcar. Nenhuma pessoa no mundo. Não, é que tem. Tem. Não tem. Mas dessa vez não tem, né? Tem, não. Tem comentários aqui de gente que acha que é lance casual, o próprio VAR. Né, que não interferiu. Escorregão, como você descreveu aqui. Mas eu tenho uma suspeita, sim, e ela é antiga. Ela é sobre o VAR. Eu acho que a gestão da arbitragem brasileira quer desacreditar o VAR há bastante tempo. E este jogo é um modelo. É um modelo que você não tem autonomia. O VAR do Gaciba era criticado, por isso que eu citei ele ontem, por ser intervencionista. Agora não tem mais isso. A decisão é sempre justificada. Fala, Palestra, acompanhamos a programação onde o Paulo Massini mais uma vez trouxe todas as notícias, fez uma excelente análise do Verdão que voltou aos treinamentos, isso porque já tem jogo essa semana, é data FIFA, vários times aí não vão jogar pelo Campeonato Brasileiro, nem por campeonato nenhum, e o Palmeiras sim, vai fazer um jogo atrasado da 12ª rodada, esse jogo vai ser no próximo sábado no Allianz Parque contra o Juventude, um jogo que o Palmeiras tem tudo para ganhar e abrir 3 pontos aí com relação ao vice-líder Flamengo,
Palmeiras, torcedor, que para esse confronto vai bastante desfalcado, isso por conta da data FIFA. Vários jogadores vão ser convocados para suas seleções. O Gustavo Gomes, o Sousa, viu, torcedor? Se contundiu ali naquela partida. Ele se contundiu ali na hora do gol da virada do Palmeiras contra o São Paulo. E pode ser desconvocado pela seleção paraguaia, pela seleção argentina. O Flaco Lopes e o Aníbal Moreno. Primeira convocação do Aníbal Moreno para a seleção argentina. O jogador está bastante feliz, bastante motivado e vivendo uma grande fase no Palmeiras. O Vitor Roque tomou o terceiro cartão amarelo, torcedor, e não vai para essa partida, viu? Então vamos fazer essa partida contra o Juventude, sem a nossa dupla de ataque. Inclusive foram determinantes nessa virada épica aí contra o São Paulo em pleno Morumbi. Muita mídia ontem estava falando só do aspecto de arbitragem, esquecendo do jogo onde o Palmeiras fez um grande segundo tempo. Abel Ferreira encontrou saídas, principalmente no segundo tempo, para fazer gol no time tricolor. E a saída que ele encontrou foi pelas laterais, onde o meio-campo do São Paulo estava bastante protegido. Eles estavam jogando com 3 zagueiros e 3 homens ali no meio de campo. E o Abel Ferreira percebeu e o Palmeiras começou a atuar pelas laterais. No intervalo do primeiro para o segundo tempo, ele tirou o Riai, que não estava fazendo uma grande partida, colocou o Alan, esse sim, que é um atacante, né? Atuou ali pelo lado direito e fez uma grande partida. Colocou também o Maurício no lugar do Veiga. O Veiga, infelizmente, não está conseguindo se encontrar. Esse primeiro tempo contra o São Paulo é para se esquecer. O Maurício, muito pelo contrário, entrou bem e foi um dos principais responsáveis pela virada do Palmeiras, principalmente ali no primeiro gol, onde ele arquitetou ali uma bela jogada pelo lado direito, fazendo cruzamento na cabeça do Vitor Roque, que marcou o primeiro gol. Primeiro gol que abriu a porteira para o Palmeiras ali virar o jogo, né? 3-2. Palmeiras fez 3 gols no São Paulo, no intervalo de 19 minutos. E ninguém vai conseguir apagar essa brilhante apresentação do Palmeiras, explorando muito bem ali as fragilidades do São Paulo, garantindo uma vitória que também rendeu ao Palmeiras a liderança do Campeonato Brasileiro. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.